Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Rolou um debate na internet, né? A galera tá muito dividida. Uns dizem que a gente vive numa ditadura, que o Brasil já virou uma ditadura, a ditadura já engatou a quinta marcha, e é o que nós estamos vivendo. Outros dizem que não, que embora tenha excessos e tudo mais, tenha problemas, a gente está ainda numa democracia. Outros falam de democracia relativa e assim por diante. Queria perguntar pro Coronel, qual a sua opinião sobre isso? Nós estamos numa democracia relativa, sem sombra de dúvida. Muita gente com medo de falar, tem muita gente com medo de se expressar, tem muita gente que hoje teme realmente as represálias que o judiciário vem impondo. Isso não é democracia, né? As pessoas deveriam estar tranquilas para falar o que quiser, para escrever o que quiser, e se eventualmente ofendessem a alguma pessoa, se eventualmente praticasse algum crime contra a honra de uma determinada pessoa, né, elas seriam responsabilizadas à luz do Código Penal, que é o que já existe desde 1940. O Código Penal é antigo e lá tem lá os crimes contra a honra, né, calúnia, injúria, difamação, que cabem perfeitamente para punir qualquer exagero de fala, qualquer exagero de escrita que possa acontecer. E a gente tem visto isso ao longo do tempo e hoje com as redes sociais muito mais. Agora, quando as pessoas se sentem com medo fazer alguma coisa, realmente nós temos que pensar no que é que nós estamos implantando no Brasil. Isso não é democracia de jeito nenhum. E é muito nisso que os Estados Unidos têm se apegado, né, em relação ao que está acontecendo no Brasil para exigir essas mudanças. É legítimo o Brasil não querer fazer nenhuma concessão aos Estados Unidos por achar que o Brasil tem soberania, né? É muito legítimo, não há problema nenhum, pode tomar essa decisão tranquilamente. Os Estados Unidos simplesmente vão dizer o seguinte, falar assim, olha, nós então vamos a partir de agora, não vamos nem tarifar absolutamente mais nada, nós vamos proibir qualquer tipo de comércio com vocês, nós vamos proibir a entrada dos brasileiros aqui de vocês, porque infelizmente vocês não são um povo alinhado com a nossa cultura, não são um povo alinhado com o que a gente pensa que pode ser realmente um conceito de liberdade, e vocês façam as suas escolhas, se vocês quiserem pender para o lado comunista, para o lado da China, para o lado da esquerda mundial, fiquem à vontade, vocês estão livres para isso, né? Afinal de contas, o Brasil tem essa soberania, né? E o atual presidente ele é alinhado com esse viés ideológico. Não há problema nenhum, só que quem sofre é o povo brasileiro. Eu pergunto, será que o povo brasileiro quer isso? Será que o povo brasileiro quer esse tipo de tirania? A China ela é comunista, mas adora dinheiro. Adora dinheiro. Né? Aliás, a China não é socialista, a China é capitalista. Ela pensa o tempo todo em ser a maior economia do mundo, pensa todo em dominar o mundo. Digamos assim que a China ela tem uma força de empreender muito grande, tão grande quanto a dos Estados Unidos, tanto é que... Eu não entendi, a China é comunista ou capitalista? A China é comunista, no regime ideológico, no regime político, mas não é socialista, né? Ela é capitalista, ela quer dinheiro, ela quer captar dinheiro, mas dentro, a forma com que ela trata o povo lá dentro é cruel demais, é o comunismo na sua versão mais dura que pode existir, né? E o povo chinês não é um povo livre de jeito nenhum, né? É um povo que está sob o cabresto do governo o tempo inteiro, né? Assim como a Coreia do Norte, mas só que a Coreia do Norte ela resolveu se isolar do mundo, né? Um outro contexto, ela resolveu se isolar do mundo, né? Olha aí a Venezuela também, que é outra coisa que o povo venezuelano acabou fazendo besteira de eleger aquele Hugo Chávez em 1998 e o sujeito levou o povo todo para a desgraça, para a miséria, né? Fidel Castro em Cuba, né? Aliás, essas pessoas que adoram enaltecer o comunismo, né, que gostam disso, deveriam morar lá, não aqui. Certeza que o povo brasileiro, vou estar até curioso para ver essa enquete depois aí, tenho até curiosidade para saber exatamente o que o povo brasileiro quer, né? Será que o povo brasileiro quer viver na miséria? Será que o povo brasileiro gosta de viver na miséria? Claro que não.
brasileiro é um povo, até onde eu conheço, um povo trabalhador, um povo que gosta de trabalhar, ganhar pelo seu sustento, mas infelizmente muitas coisas, muitas políticas erradas acabam acontecendo no Brasil e que fazem com que o povo vá caminhando aos poucos, né? Não em passos largos, mas em passos miúdos, né? Justamente a caminho da miséria. Deputado. Tá? E isso faz com que, então, só falando do governo Trump, né, ele não botou um cabresto, não botou arma na cabeça de ninguém, ele simplesmente impôs uma regra, para comercializar comigo a partir de agora eu preciso disso, disso e disso. Ele vai tratar bem os países que afinarem, não só comercialmente, como politicamente, como ideologicamente. Enquanto o Trump for presidente, essa vai ser a regra. Eventualmente, se na próxima eleição ganhar um outro presidente com um outro pensamento ideológico, aí possa ser que essa regra até mude. Mas, por enquanto, a regra é essa. Quer é assim, não quer, muito obrigado. A gente volta a falar depois. Breno, 5 minutos também. Deputado, o senhor leva o presidente Donald Trump mais a sério do que ele próprio se leva. Donald Trump é um blefador, é um jogador de pôquer. Ele disse que ia aplicar o tarifaço contra o Brasil ficou firme, ele recuou, ele não avançou, ele retrocedeu, retirou metade dos produtos da pauta de exportação, porque a economia norte-americana seria prejudicada com esse tarifaço. O tarifaço era um blefe de um jogador de pôquer. É isso que é o Donald Trump. Ele não é para ser levado a sério. Ninguém leva ele a sério, deputado. Ele é um fanfarrão. Protegeu o mercado Ele foi dele. proteger coisa nenhuma. Ele disse ali, vou meter bronca, vou fazer o tarifaço, 50% do Brasil ficou firme, não fez que nem a União Europeia que recuou. O que fez Donald Trump? 700 produtos estão fora do tarifaço. Metade dos produtos brasileiros estão fora do tarifaço e outros vão sair, porque a economia norte-americana não suporta o tarifaço. O papel patético ao lado de Trump é feito pela extrema-direita brasileira, pelo bolsonarismo, que preferem andar, fazem uma opção por andar ao lado do Trump contra o Brasil. Batem palmas para sanções contra o Brasil, aplaudem as sanções contra o Brasil e estão perdendo força, estão ficando numa situação isolada, estão se desidratando, estão fazendo um papel patético, como faz esse senhor Eduardo Bolsonaro e seu papai. Eles aceitam comprometer os interesses brasileiros para colocar pressão sobre o poder judiciário. Isso é inaceitável, é indigno, e é isso que está acontecendo. E isso tem que ser repudiado pelas pessoas. Veja, tem problemas nos julgamentos do 8 de janeiro? Pois bem, como é que se trata? Na justiça. A justiça brasileira não deu conta? Você vai à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, à Comissão Internacional de Direitos Humanos, como fez o presidente Lula quando esteve condenado pelo mesmo STF. Ele, em nenhum momento, ele recorreu à pressão estrangeira, especialmente à pressão sobre a economia brasileira. Isso é indigno, deputado. Que um brasileiro se associe ao fanfarrão do Donald Trump é indigno. Não importa se é de esquerda ou de direita, é indigno. Que se associe a um fanfarrão que ameaça o país. Isto é indigno e a direita, os senhores pagarão caro por isso, pagarão caro eleitoralmente por isso, porque boa parte do eleitorado do próprio Jair Bolsonaro é um eleitorado que não quer ver o país ser destroçado por potências estrangeiras. Não quer isso. E não quer ver seus políticos, os políticos brasileiros, associados a uma potência estrangeira contra o próprio país. Ô Breno, só uma coisa, para ficar claro, a questão de se a gente vive numa ditadura, numa democracia... É que precisava ter respondido essa questão. Olha, veja, toda democracia liberal ela é relativa, então nisso até vou ter um acordo aqui com o deputado. Por que ela é relativa? Porque o poder econômico se junta com o poder político, o poder judiciário, e isso provoca deformações mesmo. Houve deformações na Lava Jato, gigantescas. Foram processos absolutamente contaminados, porque naquele momento o interesse era tirar do jogo o presidente Lula e o PT. É evidente que o Brasil não tem uma democracia consolidada, uma democracia profunda, ainda que seja um país mais democrático que os Estados Unidos.
Porque a democracia é fazer a justiça punir os políticos que recorrem a golpe de Estado e a motins. Donald Trump participou, incentivou, impulsionou uma tentativa golpista no 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos e não respondeu por isso. Aqui no Brasil, o bolsonarismo terá que responder por isso na justiça. Terá que será julgado e se for condenado, Jair Bolsonaro estará preso por participação numa tentativa de golpe de Estado. É evidente, portanto, que a nossa democracia tem problemas, que o nosso judiciário tem problemas. Agora, como é que você resolve isso? Colocando uma potência estrangeira para ameaçar o Brasil? Incentivando que o presidente paspalhão dos Estados Unidos interfira na nossa vida interna? Recorrendo a uma superpotência para que ela puna o povo brasileiro com tarifaços e sanções? Isso é indigno, é uma vergonha. Olha, Júnior, não importa se é de direita ou de esquerda. Recorrer a uma potência estrangeira para interferir nos assuntos internos dos brasileiros é um sinal de indignidade e de covardia, porque a direita brasileira é muito covarde, a começar pelo senhor Jair Bolsonaro e seus filhos. Pronto. Coronel? Bom, vamos seguir em algumas coisas então, né? A gente sabe que normalmente o pessoal de esquerda costuma acreditar que o Lula foi absolvido. Fato, em algum momento, ele falou que foi feita uma correção com o Lula. Não foi absolvido, ele continua condenado, mas infelizmente os processos foram anulados. Continua condenado, é culpado. Lula, sim, é o chefe da maior quadrilha de corrupção que já passou pelo mundo, porque é muito dinheiro envolvido. Quando você fala da Lava Jato, o que a gente viu na Lava Jato? Mais de 270 sentenças, se eu não me engano, 273 sentenças. Praticamente todos eles réu confesso, exceção de alguns que ou se calaram ou disseram que não cometeram os crimes, mas a maioria réu confesso. Nenhum deles nesse momento, exceção de um, mas não é por conta do processo da Lava Jato, é uma outra coisa, que está preso, os outros todos estão soltos. Pessoas que confessaram terem desviado mais de 90 bilhões de reais, é muito dinheiro, e carreou esse dinheiro para partidos políticos, para políticos, também para o presidente. Olha a delação do Antônio Palocci, que está solto, né? Mais o sítio, mais o apartamento. A gente precisa corrigir que realmente ele não é nenhum inocente. Não é inocente nem de fato e nem de direito. Ele simplesmente teve o seu processo suspenso, condenado em 3 instâncias, na 13ª Vara de Curitiba, depois TRF4, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e depois pelo Superior Tribunal de Justiça. E depois, numa canetada que começou com o Fachin, o ministro Fachin, os processos foram caindo, sendo anulados. Lula não foi julgado. Ele foi julgado 3 vezes, mas ele não foi julgado pelo STF. Eu acho que não teria a cara de pau de desmanchar a sentença do Superior Tribunal de Justiça. Mas uma acrobacia jurídica grandiosa, realmente é de cair o queixo de qualquer estudante de direito, e simplesmente disse que o CEP do processo não era o de Curitiba, tinha que ser em Brasília. Começa tudo de novo. Ouviram que o Breno falou que praticamente inocentou o Lula? Não, isso exatamente pode perguntar para qualquer estudante de direito, nem vou dizer professor, mas exatamente esses, né? E uma outra coisa que eu queria comentar aqui é que, vou deixar bem claro, Breno, que eu como brasileiro, eu não concordo com esse tarifaço, porque eu sei que o povo vai sofrer, mas não consigo tirar a razão do presidente americano nesse momento
ataques que ele sofre, que o país dele sofre, ele sim tá com patriotismo, ele está defendendo o emprego dele, está defendendo a indústria dele, está defendendo o povo dele. Cara mais patriota do que esse, e ele não, que é o que eu falei, você fala de um jeito que é só o Brasil que está envolvido nesse contexto. Não, são vários países. México, Canadá, a Europa, vários países foram punidos com esse tarifaço. É que o único presidente que não quer se dobrar, não quer negociar, é justamente o Brasil, é justamente o Lula, que não quer se dignar, sentar numa mesa e falar, escuta, vamos mudar um pouco essa história? Eu falei, vamos. Para de flertar com o terrorismo. Elogiou o Hamas várias vezes, né? E depois teve até que corrigir, depois elogiou o povo palestino, e vamos deixar bem claro aqui para a nossa audiência. O povo palestino é um povo que merece ser reconhecido. Com certeza, Israel inclusive fez. Quando Israel fez isso? Várias vezes. Quando? Quem foi que deu a faixa de Gaza para o povo palestino ocupar a faixa de Gaza? Foi o próprio Israel que fez isso. Agora, Eu vou te dar mais tempo, tá, Breno? Vou dar mais um minuto pro senhor. Então esse reconhecimento foi feito, só que várias vezes a gente ouve não só o Lula, mas como companheiros políticos ali dele, né, parceiros políticos, elogiando esses grupos terroristas, e isso não é legal. Aí, obviamente, quem sofre com um grupo terrorista, a sua postura, falou assim, olha, é melhor você começar a tomar cuidado com o que você faz e principalmente com o que você fala. E não condeno ele, claro que eu tento defender o meu lado. Falei, pô, eu gostaria de eu ser o presidente, e falou assim, peraí, vamos mudar um pouco essa história aqui, realmente. Esse aqui é algumas pisadas na bola, né? São várias, né? Por sinal, né? E a gente vai tentar refazer isso aí de novo, mas eu não quero perder o comércio. A não ser que queira perder o comércio, que aí é a minha opinião, Breno. Aí é a minha opinião. O Lula quer ver o Brasil na desgraça. Ele, sinceramente, não me convence. Nunca me convenceu e nunca vai me convencer. O que ele quer realmente é ver todos nós na miséria. Todos nós. E olha, se a gente não tomar cuidado, fica... Você, Breno, que é de esquerda, pode ter certeza que uma hora você também vai ter a sua voz calada.